Alô, Maza! Nessa quinta-feira, o presidente Lula chamou jornalistas para a primeira entrevista coletiva do ano, em meio às articulações ali para a troca de ministros, popularidade em queda e críticas de partidos aliados. Lula ficou por mais de 1 hora em pé respondendo a questionamentos da imprensa. Vamos ver um trechinho aí da fala do presidente para a gente conversar depois. Eu digo sempre o seguinte, eu digo sempre que quem quiser derrotar a política do meu governo vai ter que aprender a fazer luta de rua. Porque é mais fácil ficar na internet mentindo. Agora é muito difícil ter coragem de ir para a rua, conversar com o povo e discutir com o povo as coisas que estão acontecendo no país. Esse é o meu tipo de governar. E esse é o meu tipo de fazer com que as coisas deem certo no Brasil. Mas esse foi o recado do presidente, ele foi questionado sobre diversos assuntos, evidentemente. Parece que ele já está meio que se preparando aí para as eleições de 2026. Cadê? Acho que eu não estou te ouvindo. Você não está me ouvindo? Vamos Agora ver. eu estou te ouvindo. Agora você está me ouvindo. Bom, eu estava falando... Não está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Ótimo, agora estamos nos ouvindo. Esse é um ponto importante para a gente conseguir conversar. Agora vamos falar... A gente assistiu aí o VT do Lula, o presidente foi questionado sobre diversos assuntos. Bom, ele deu esse recado e foi questionado sobre diversos assuntos, né? E parece que ele já está meio que se preparando aí para as eleições de 2026, né? Então eu queria que você contasse um pouco mais para a gente dessa entrevista e das eleições que estão chegando aí para a mesa diretora do Senado e da Câmara. Bora lá. Boa tarde, Cazé, todo mundo que acompanha a gente. Sobre essa entrevista do Lula, acho que esse trecho ajuda a gente a ter uma noção do que ele estava querendo falar e mostrar ali politicamente. O Lula fez uma fala muito semelhante há cerca de 10, 15 dias na reunião ministerial, né? A abertura dela foi transmitida ao vivo, ele falava essa questão do enfrentamento, estava até naquela crise do Pix, que tomou um banho da oposição ali, de fake news, e o Lula falava, ó, o governo tem que fazer esse enfrentamento das pautas que a gente defende do que a gente tem feito. E ele abriu essa entrevista coletiva reforçando isso, falando que no mundo real o governo tem que se mostrar, os atores do governo têm que levar essa mensagem para frente. Diante disso, ele se coloca para a eleição de 2026 como alguém que está amarrando a chuteira com a bola debaixo do braço, pronto para entrar em campo e fazer o que for preciso, assim, politicamente, né, para chegar competitivo em 2026. E durante a entrevista ele foi dando esses caminhos. Então, ele, por exemplo, rebateu críticas do Gilberto Kassab, que é presidente do PSD, né, um partido super importante do Centrão, que está na articulação do governo de São Paulo, do Tarcísio de Freitas, e tem 3 ministérios no governo Lula, ou seja, consegue transitar nesses 2 mundos. O Kassab disse que o Haddad era um ministro fraco, né? E o Lula rebateu ele, falando, olha, né, não é fraco, elencou de todos os feitos do ministro Haddad, do governo Lula, na econômica. O Kassab disse que o Lula perderia a eleição se fosse hoje. Isso não é o que as pesquisas mostram, né? Nas pesquisas mais recentes ali da Quest do fim do ano, Lula e Haddad venceriam os adversários da direita, mas o Lula rebateu falando, bom, dei risada quando vi isso porque a eleição não é hoje. Então, a resposta do Lula foi no sentido de amenizar e não colocar mais temperatura dessas críticas, desse embate. A mesma coisa com o Banco Central. Teve decisão do Banco Central ontem, né, subindo em mais um ponto os juros de 2,25 para 13,25, já era esperado, e o Lula, que passou 2 anos ali às turras brigando com o Banco Central, não reclamou do Banco Central, né? Até ponderou que isso já estava sendo previsto e tudo mais, e torce para o Galípolo conseguir conduzir da melhor maneira e baixar a inflação, tá? O Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, indicado pelo Lula. Então, o presidente está evitando essas críticas, esse confronto que pode gerar de pensões pragmática. A gente tem vários exemplos disso. Para te contar mais um, caso é a questão do Congresso. Vai ter essa semana, no sábado agora, a troca dos presidentes da Câmara e do Senado, uma eleição para trocar esses presidentes, e ali essa votação, que é secreta, ela vai depender da quantidade de votos, da ação dos partidos, dos blocos partidários, né? É uma disputa interna ali. Esse conjunto de forças vai ajudar o presidente, né? O sinal que ele deu hoje é de que ele está esperando essa votação acontecer
para que aí sim ele consiga entender mais esse termômetro da política e fazer a reforma ministerial que vem sendo analisada desde o final do ano passado. Então, o Lula mostrou que ele vai ter uma visão mais pragmática, focando nos trabalhos, no que ele fala que ele plantou, né, são as ações do governo nos últimos 2 anos, para colher nesse 2025 e 2026 para tentar chegar competitivo. E é interessante que você destacou, ele ficou 1h15 em pé falando com a imprensa. Então, ele reforça essa imagem de estar bem de saúde, né? Teve aquele acidente doméstico, fez 2 operações na cabeça e agora ele rebate as críticas fazendo uma entrevista em pé, mostrando que ele está bem de saúde e disposto a tocar o governo, enfim, tentar se fazer competitivo para 2026.